Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Nós queremos dar um bom dia a todos os nossos amados ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 25 de 11 de 2018, são 10 horas e 8 minutos. E nós estaremos gravando este vídeo para a glória de Deus, comentando sobre o fim. O fim. Quando Jesus disse que o Evangelho, importa que o Evangelho seja pregado a todo mundo, então virá o fim. Então virá o fim. Então virá o livro do Apocalipse. Todo mundo já conhece a palavra de Deus. E o Evangelho está sendo pregado ao mundo todo. Isso quer dizer o quê? Que o mundo todo vão crer em Jesus. O mundo todo não. Os que estão destinados para a salvação vão crer em Jesus. E aí, quando o Evangelho conseguir cumprir a sua missão, de que é fazer com que os pecadores se arrependam, se convertam, aceitem Jesus, vivam uma vida piedosa, vivam na terra uma vida de misericórdia, uma vida temente a Deus, tenham conhecimento de Deus, estudam a palavra de Deus. O Evangelho foi pregado ao mundo todo. Aí virá o fim. Virá o fim. Em que virá aquela prova terrível em que um monstro, o bicho, o demônio, o chefão, o próprio dragão, Satanás, vai perseguir os que creem em Jesus Cristo. Então será terrível. O demônio é o quarto reino que o anjo disse para Daniel. Será terrível. Uma grande oposição, uma grande adversidade, até para Cristo, porque veja, ele vai vir para a terra e vai encontrar o anticristo aqui. Para ele reinar, ele vai ter que prender a besta com os reis, as aves vão vir comer as carnes, vai ter uma batalha muito grande. Os dois serão lançados vivos no lago de fogo, o dragão será preso para aquele reino, os 1000 anos, o milênio, e aí que acontece a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Então, está muito bem claro na palavra de Deus que antes que aconteça todas essas maravilhas, nós vamos ter que passar, o próprio Jesus vai ter que enfrentar o anticristo. O próprio Jesus vai ter que lutar contra o anticristo. Ele ressuscitou dentro dos mortos. Nós lutamos contra os moradores do inferno? Com certeza. Quantas almas que estão condenadas no inferno, eu já não lutei contra demônios? Quantos demônios eu já não derrotei? O próprio dragão tenta me destruir, o diabo. Mas Deus não deixa. Com essas sucuris, cobras, serpentes, escorpiões, forjando armadilhas, tudo para nos tragar, aprisionar. Então veja que o diabo desde o início, ele é a antiga serpente, uma antiga serpente. Ele está no mundo desde o início, em que o mundo foi criado por Deus, em que Deus criou Adão e a Eva. E ele vem tentando destruir os seres humanos. Ele tentou destruir a irmã Socorro, ele tenta destruir todos os seguidores de Jesus. Ele tentou matar Jesus, só que Jesus ressuscitou dentro dos mortos. Então ele é um grande adversário, mas que ele vai para o lago de fogo. Mas antes de ele ir para o lago de fogo, ele vai fazer um grande estrago no mundo. Como ele já fez, ele está fazendo, ele vai fazer. Quando Jesus voltar, ele vai produzir mais estrago, ele vai produzir mais golpe, mais destruição, mais morte, decapitação, porque ele é o mal. Ele é o mal. Ele é um monstro, ele é irracional, ele é inimigo, ele é um louco, ele é um doido. Ele é maligno.
ele é do mal. Então, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha piedade das nossas almas. Vai ser fácil para o se salvar? É fácil a salvação? Não é fácil a salvação. Porque o próprio apóstolo perguntou do um dos anciões lá no céu: quem são esses? De onde eles vieram? E o ancião falou: esses são os que vieram de uma grande tribulação. Está aqui no livro do Apocalipse, logo no início, que o apóstolo pergunta para o ancião. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as blanquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Quando ele fala grande tribulação, enfrentaram o dragão, a serpente. O diabo os perseguiu até a morte. O diabo tentou matá-los, destruí-los, fez de tudo para que nós perdêssemos a nossa salvação. Mas diante da tentação, diante da perseguição, diante da traição, diante do ódio, dessa grande tribulação, veja que os que vão reinar com Cristo no milênio, os decapitados, eles tiveram que passar pela grande tribulação. Eles tiveram que passar pelo sistema do anticristo, esse homem que se opõe contra tudo que se chama Deus e se adora e se levanta. Eles tiveram cara a cara com esse demônio, com esse monstro que era poderoso, e eles preferiram suas cabeças decapitadas do que se render, do que colocar a marca da besta na testa e na mão. Foi fácil para eles? Não. Mas o testemunho, eles venceram. Mas foi fácil para isso, eles tiveram que ter a cabeça decapitada. Conseguimos imaginar o medo que eles não tiveram, o pavor, saber que vão ter suas cabeças decapitadas por não aderir à marca da besta, porque a besta os pegou, aprisionou, eles foram capturados pela besta para quê? Para morrer, para ser torturado, porque ele é do maligno, ele é mau. E ele sabe que nós não adoramos ele, ele sabe que a gente conhece a verdade, e a verdade nos libertou. E por saber disso, ele sabe que não nos pode derrotar os que têm o nome escrito. Ele tenta nos derrotar, ele tenta nos iludir, ele tenta nos enganar, ele tenta com que a gente se afaste de Deus. E aí ele não consegue, ele tem muita raiva, ele tem muita ira, a ponto de degolar os servos do Senhor. Só porque os servos do Senhor adoram o verdadeiro Deus. É democracia? Não é democracia. Aonde que existe democracia aqui? Não existe democracia. Então, ele disse: lavaram as suas vestes, branquearam o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Para eles conseguirem essa bênção, eles tiveram que passar por uma grande tribulação. Para nós conseguirmos as nossas bênçãos, para nós estarmos diante do verdadeiro trono de Deus, passar por uma grande tribulação. Para quê? Está aqui a resposta. E ele disse-me: estes são os que vieram de uma grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro.
lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus os servos de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por quê? Porque passaram por uma grande tribulação. Em outras palavras, eles lutaram com o próprio dragão. Porque o diabo nada mais é do que um grande obstáculo para que nós venhamos alcançar as bênçãos do Senhor. A antiga serpente, o diabo, é um grande obstáculo, uma grande dificuldade para que nós venhamos estar diante desse Deus verdadeiro, esse Deus maravilhoso. Para nós conquistarmos estarmos no céu de glória, nós temos que enfrentar o dragão. E pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eles branquearam, eles lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servos de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Uma grande tribulação. O povo de Deus, os verdadeiros povo de Deus, passam por uma grande tribulação. Mas para quê? Para que branqueiam. Por que a tribulação existe? Por que o dragão existe? Eu vejo que o diabo, ele é como se fosse o test drive de Deus, para nós passarmos por ele, enfrentarmos ele, para que nós venhamos nos branquear, nos lavar, e pensar, para me estar com Deus, eu tenho que derrotar o diabo. Eu tenho que passar pelo diabo. Você tem que passar pelo diabo. Ele vai vir tentar te enganar, ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele quer ver tua cabeça num prato, igual o João Batista. Ele quer ver tu derrotada, enganada, com a marca da besta. Ele quer te ver adorando ele. Ele te capturou, o diabo te capturou, porque ele aprisiona a alma da pessoa no engano. Esse império poderoso do diabo, porque é um império, é um sistema. Mas está aqui os vencedores. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Isso aqui é a visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, que ouviram o Evangelho. Quando o Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graça e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Amém, glória a Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Lhes servirá de águia para as fontes. Eles venceram o pecado, eles venceram as tentações, eles venceram o dragão, a besta, o falso profeta, os falsos profetas, os falsos mestres, o adultério, a prostituição. Eles venceram o mundo, os deuses, os demônios. Eles vieram de uma grande tribulação. Eles venceram a falsa igreja, a falsa adoração, a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria, a prostituição. Eles venceram os ímpios, os injustos, os assassinos. Eles venceram. Eles foram aprovados, eles foram aprovados e provados. A sua fé foi provada e eles foram aprovados. Tudo porque eles amavam a Deus sobre todas as coisas. Eles amaram a Deus sobre todo. O primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. De tudo que tu entende, os vencedores. Deus que conhece o futuro, Deus que conhece o presente, onipotente, onisciente. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada, só espero estar aqui. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa missão, é estar adorando o verdadeiro Deus. Saber que nós estamos num lugar onde não adoram a besta, vão adorar a besta, vão adorar a besta, não vão adorar o verdadeiro Deus. Está aqui no lugar aonde o diabo, o dragão está e nos persegue, porque nós queremos adorar o verdadeiro. Deixa eu adorar o verdadeiro Deus. Deixa eu servir o verdadeiro Deus. Deixa eu estar meditando na sua palavra. Me deixa adorá-lo. Não, eu estou muito ocupada, você não entende. Eu quero adorar o verdadeiro Deus. Eu quero estar cheia do verdadeiro Deus. Por favor, me deixa chegar ao trono da graça e alcançar socorro desse Jesus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Por favor, me deixa, vê se me esquece. Porque a minha mente e o meu coração, a minha alma pertence ao verdadeiro Deus. Os meus pensamentos, o meu coração, essa boca, esses olhos,
essa inspiração. Alma, adora o verdadeiro Deus. Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou. Tudo aqui é adoração. A briga é por causa de adoração. O diabo briga porque ele queria adoração. Porque ele queria ser Deus, ele quer ser Deus. Foi dado um poder para ele. A gente vê o poder que foi dado a ele. Só que o poder dele vai ser destruído, aniquilado, arruinado, em decadência pelo verdadeiro Deus. Por esse Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra e do mar. Por isso, alma, adora o verdadeiro Deus. Não perde tempo com as coisas deste mundo. Ele está em todo lugar. Ele está aqui, Ele está em todo lugar. Aonde está esse Deus? O verdadeiro Deus. O verdadeiro Cristo. Ninguém pode se esconder diante dele. Ninguém pode se esconder diante dele. Ele é um Deus de coletivo, um Deus de povos, de nações. Ele também vai reunir os seus povos, ele vai reunir as suas nações. Para quê? Para adorá-lo, para aplaudi-lo, as suas obras, as suas maravilhas. Que tu entenda, alma, que tu compreenda, que tu vença a grande tribulação. Que tu consiga querer todas as maravilhas, que tu queira as maravilhas de Deus. Mas para ti conseguir as maravilhas de Deus, tu tem que vencer um mundo hostil, um mundo que te odeia. O mundo que te odeia e te persegue. A ti foi dado conhecer o Deus da Bíblia. Hoje, tu conhece o Deus da Bíblia. Te apega-te a Ele. Alma, te apega-te a Ele. Não larga Ele, porque Ele é a tua vida. É Ele que garante a tua vitória e a tua existência. O segredo da nossa salvação é o sangue do Cordeiro. Está aqui. Está aqui na palavra de Deus. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque quando a gente entra neste mundo, a gente entra pecando, no estado de pecador. E a gente peca. A influência do mundo é tão grande que a gente peca. E é por isso que a gente precisa nos lavar. Assim como a gente lava a igreja, lava a casa, lava a roupa, nós temos que lavar a nossa alma no sangue do Cordeiro. Das manchas do pecado, da iniquidade. E a tribulação serve para isso. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro é o nosso sabão em pó. O sangue do Cordeiro é nossa água sanitária, nossa água para lavar nossas vestes. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono cobrirá a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos
toda lágrima. Então, assim, nós, todos os crentes que vão estar aqui, todos os crentes desde depois de Cristo, antes de Cristo, eles sabem, eles leram o livro do Apocalipse, eles sabem tudo o que vai acontecer no mundo. E todos os crentes que vão estar com Jesus Cristo, todos vão saber: esse aqui foi decapitado, essa aqui foi perseguida, aquele foi perseguido. Fizeram tanta coisa para fazer com que ele desistisse. O diabo lutou contra ti. Fez feitiço, fez macumba, etc. Tudo para te destruir. Mas tu venceu. Quanto mais o diabo te perseguia, mais Jesus te dava a vitória. Tu não largava Cristo, tu evangelizava, tu orava, tu clamava, tu chorava, porque tu cria. Tu não abandonou a tua fé, tu não abandonou a tua esperança, porque tu leu a palavra de Deus e tu quis de todo o teu coração estar na frota dos vencedores. Na frota dos que tu conheceu o poder de Deus, tu conhece o poder de Deus, tu sabe que Deus é maior do que o diabo, maior do que o Satanás. Pelos olhos da fé, consigo me contemplar. Vestes brancas, e estes estão vestidos de vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Ele não sabia. E estes estão vestidos de vestes brancas. Ele estava sozinho na ilha de Patmos. E ele foi arrebatado para ver as coisas de Deus. Sozinho. Só ele e Deus. E aí ele se depara com um monte de gente. E estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Valeu a pena Jesus ter morrido. Valeu a pena os apóstolos ter morrido. Valeu a pena os 70 pregar, depois a igreja, o mundo, todo mundo ter morrido. E ele disse: tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ele não sabia, ele era apóstolo, ele não sabia. E disse: tu sabes. Porque por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Exaltado seja o nome, essa é a nossa missão. Passamos pelo mundo, atravessamos o mundo e vamos embora para a eternidade, em cavalos brancos montados para o dia do Senhor. Porque veja, a Bíblia começa com guerra, né? A gente vê as histórias do povo de Deus, quando o povo de Deus, após o dilúvio, a Bíblia começa com guerra e vai terminar com guerra, para estabelecer o reino. O povo de Deus, para conquistar as terras, conquistar os reinos, começa com guerra
e termina com guerra. Começou com Moisés, Josué e termina com Jesus Cristo e sua igreja e seu povo. Os inimigos todos derrotados, os assírios, todos que se levantam contra Deus serão derrotados e mortos. Então a Bíblia inicia-se com guerra e termina-se com guerra, derrotados e vencedores. Você quer estar do lado de quem? Dos derrotados ou dos vencedores? Eu, Maria do Perpétuo Socorro de Souza Andrade, quero estar do lado dos vencedores, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos.